Querido irmão, querida irmã, por todo o Brasil, onde você está me vendo, quero vos saudar com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz de que eu estou falando, realmente ela chegue até você. Que o Senhor Jesus te proporcione esta paz. Que embora na tribulação, embora na luta, porque qual brasileiro, qual homem do mundo inteiro que neste momento pode olhar para dentro de si e dizer: eu estou bem, eu não tenho tribulação, eu não tenho luta, eu não tenho doença, eu não tenho ameaças de fome, ameaças de desemprego. Não, o mundo está, Brasil, o mundo está fervendo. Está um reboliço tremendo. Se você for olhar para outros países e que está envolvido em guerra, então nem se trata de tribulação, é muito pior. Quando Jesus disse lá em São Mateus 24, de guerra, de ameaça de guerra, de grande tribulação, ele chamou aquilo de princípio das dores. O que você acha se você olhar agora para o nosso querido povo ucraniano? Invadido por um país chamado Rússia, toda poderosa em armas atômicas e armas convencionais, dominando uma nação pequena, com apenas 40 milhões de habitantes, uma nação pobre, massacrando aquela nação. Você olha para aquilo e você diz: mas que injustiça. Vê o mundo inteiro parado. O resto do mundo inteiro, as Nações Unidas, que tem o seu Conselho de Segurança, que tinha por obrigação corrigir essas injustiças, está quieta no canto dela, não diz nada, não sai porque ela sabe, e todas as outras nações sabem, que se porventura quiserem fazer qualquer movimento contra a Rússia, sabe que o mundo vai virar uma guerra mundial. O mundo inteiro vai virar uma guerra mundial, ou pelo menos próximo disso. E ninguém quer, nós não queremos, mas vai se dizer que o mundo não está em tribulação? Você que está me vendo, você pode falar: não, que está tudo bem. Não é verdade. Não é verdade. A carestia chegou a um ponto que já diziam os profetas do passado, que o mundo chegaria a um ponto de tão grande a carestia que o dinheiro parecia como se fosse um saco furado. Ora, tudo isso, meus queridos e diletos irmãos e ouvintes, é o princípio. Você que está aí querendo construir ou construindo, criando fazendas, pensando em riquezas, correndo atrás de riquezas, de onde você tirou essa mensagem de prosperidade material, de riqueza material no tempo da graça? Nós estamos num momento chamado dispensação da graça. Essa dispensação da graça não tem nada a ver com o povo judeu. O povo judeu prosperaram, é verdade, lá as mensagens do Velho Testamento, se você for olhar, que eram todas elas sem exceção, endereçada para o povo judeu. Se você for olhar, ali falava de prosperidade, falava de riquezas, falava de um país forte, indestrutível, se não pecassem, se não errassem contra Deus, que isso não aconteceu, pois eles foram até presos no ano 650 a.C., 608, melhor dizendo, foram presos, acabou. Nabucodonosor mandou que invadisse Judá, que era a parte mais poderosa, mais rica e mais forte do Estado de Israel, que era lá mesmo onde está hoje, e levou e escravizou o povo. E daquele tempo até agora, 1945, quando o brasileiro Oswaldo Aranha assinou a carta para que Israel voltasse para sua terra, dando liberdade para voltar e ter novamente a sua bandeira, passaram-se mais de 2000 anos. Eles escravos, jogados de nações em nações, até que aqueles 6 milhões de judeus que morreram na Segunda Guerra Mundial, onde é que eles estavam? Na Alemanha e na Rússia. E hoje,
que o governo de Israel não pode dar uma palavra sequer contra a Rússia, porque judeus russos que estão lá. Então a prosperidade do Velho Testamento, meu querido irmão, você que é gentil, que veio enxertado, conforme diz Paulo, e enxertou-se no Evangelho, porque já que eles não quiseram o Messias, nós os gentios, Jesus disse lá, eu vim para os que eram meus, mas eles não me quiseram. E um povo que não falava do meu nome, eu disse, eis-me aqui. E nós aceitamos Jesus, fomos batizados com o Espírito Santo, e o judeu, até hoje, não recebeu o Espírito Santo. Como indivíduos receberam, os apóstolos, os discípulos, aqueles 120 e muitos mais depois, estavam reunidos, que creram no Evangelho, na pregação, que creram que Jesus era verdadeiro Messias, verdadeiramente, esses receberam o batismo com o Espírito Santo. Mas estão lá hoje, eu estive lá e vi. Vamos dizer assim, o tradicionalismo, lá no Livro das Lamentações, eu fui escrever uma palavra num sábado, quando estive lá, agora há poucos dias, e quando peguei a caneta para escrever, um judeu, rabino, sei lá qual era a qualidade dele, partiu com a maior violência para cima de mim. Não pode fazer isso. Falei, não, a língua dele é claro, mas era isso que ele estava dizendo. Hoje é sabá. Quer dizer, colocar o sábado, que é um dia que é evidente que foi dado por Deus, ele próprio respeitou, quando não deixou cair maná no sábado, ele próprio Deus respeitou, porque é um dia que ele fez para o descanso do judeu. Eu não tinha nada com esse dia, até então. Isso aí não era nosso, nós éramos gentios. Não tínhamos Bíblia em nossas mãos. A Bíblia era restrita só aos judeus, só eles tinham. Escrito por eles, ditada por Deus, evidente. Mas escrita por eles, só eles tinham a Bíblia. E o mundo inteiro não tinha, o restante do mundo inteiro não tinha. Por isso, as igrejas daquele tempo, chamavam-se igreja do paganismo, que eram igrejas que não tinha Deus, tinha deuses, totens, os deuses feitos por mãos humanas, cada um tinha o seu. Você sabia que tinha a trindade da Mesopotâmia? 3 deuses. Sabia que tinha a trindade da Grécia? Sabia que tinha a trindade do Egito? E Platão, quando copiou a trindade dos cristãos, foi em cima das trindades das nações do paganismo. Porque na Bíblia não tem lugar, principalmente no Velho Testamento. Se você ler, você não vai encontrar lugar para 2 ou 3 deuses, mas um só. Ele diz lá, eu sou o Senhor e não há Deus além de mim. Aí depois, quando a igreja se misturou, a igreja de Roma, fundada por Paulo, se misturou com a igreja de Roma do paganismo, aí então trouxeram seus deuses. Por isso que hoje há muitos deuses dentro da igreja, principalmente a igreja católica apostólica romana, porque ela é oriunda da igreja do paganismo. A igreja católica, não é oriunda do ano 33. Ela diz para você que ela é do ano 33 porque ela sabe que você não lê Bíblia. Ela sabe que você não estuda a Bíblia. Ela acha que nós aqui somos pessoas que não temos letra, que não conhecemos, só que nós somos doutores. Nós temos conhecimento da palavra, conhecemos a história, temos a revelação do Espírito Santo implícita na palavra de Deus e temos a condição de traduzir isso para o povo. Por isso estamos dizendo que ela viu, você que está me vendo aí, ela é lá do antigo povo de Roma. Ela é do paganismo romano, que mais tarde, Constantino, esse aí, que os homens de hoje, os líderes religiosos de hoje em dia, misturados, dizem que Constantino trouxe liberdade de culto, lê de engano, mentindo para você. Sabe o que foi que ele trouxe? A igreja do paganismo para a igreja criada por Paulo lá em Roma, que era a igreja do cristianismo. Isso que ele trouxe, porque ele trouxe principalmente o culto à deusa Mitra, que é o domingo. E outra coisa, o domingo as pessoas eram chicoteadas se trabalhasse no domingo, tinha que ter uma licença especial para poder colher o seu material da roça, porque ia chover e ia estragar o trigo ou outro material qualquer. Então, pegava-se uma autorização para poder no domingo trabalhar. Aquilo que era feito no culto judeu, no sábado, que não podia trabalhar de jeito nenhum, pois um camarada foi catar lenha para acender um fogo e mataram ele, porque foi trabalhar no domingo. Então, hoje ainda, lá em Israel, é assim, eu estive lá e vi,
um zelo excessivo sobre um dia. Mas Jesus, o Messias, eles deixaram para lá, mataram-no e deixaram para lá. Então hoje, querido, prezado irmão, nós temos o conhecimento de que a igreja de Jesus, fundada no ano 33, lá em Jerusalém, pelos apóstolos e pelos discípulos, sofreu uma derrota terrível quando saiu dali. Quer dizer, outros pregadores abriram outras partes do mundo, principalmente lá em Roma. Paulo foi levado como prisioneiro, porque ele apelou, os judeus queriam matá-lo na cidade de Jerusalém, e ele apelou para César, que era o governo de Roma, e como ele era romano também, porque ele era judeu, porque nasceu de judeu, mas ele era filho romano. Então, quando ele apelou, aí levaram ele para lá, e ele ficou 3 anos e meio preso lá, e ele alugou uma casa, deram liberdade, né? Foi a prisão domiciliar, então ele fazia cultos, e muitas almas. E aquela igreja que ele fundou nessa situação, cresceu, e foi perseguida, porque já tinha uma outra igreja lá, que era do paganismo, que é dada seguimento pela Igreja Católica Romana no ano 325, quando Constantino, então, lá no Concílio de Nicéia, produzido por ele, patrocinado por ele, bispos, pastores, presbíteros do mundo inteiro daquela época se reuniram ali, e novas diretrizes foram dadas em documentos para aquela igreja que misturou-se o paganismo, a igreja do paganismo com a igreja do cristianismo. Aboliu-se coisas que não podiam jamais abolir. Como é que você vai mexer na Bíblia? Vai mudar a Bíblia? Não pode mudar. E hoje tem muitas mudanças aí que depois, ao longo do tempo, eu vou lhe falando as mudanças que se operaram, porque hoje até a coisa do espiritismo, que não tem nada a ver com a Bíblia, a doutrina de Allan Kardec tem nada com a Bíblia, é outra história, mas está infiltrado dentro dos evangélicos e outras coisas mais. Então, Constantino trouxe, não vamos dar liberdade de culto. Os eruditos aí, eles dizem, não, Constantino foi o indivíduo que deu liberdade de culto para a igreja do cristianismo. É verdade. Só que ela misturou as duas, paganismo com cristianismo, fez um casamento de 2 seres híbridos, e os seres híbridos não reproduzem. Eles não se reproduzem. Eles mantêm-se a mesma... por exemplo, paturi. Um casamento de um pato com uma marreca vai dar paturi. Aquele paturi não se reproduz. O asno, o jumento, o burro, a mula é a criação de 2 seres. O cavalo com a jumenta, ou vice-versa. Aí nasce o burro e a mula, que é a fêmea dessa cria aí. Ela é estéril, não se reproduz. Então, aquele casamento que houve lá das 2 igrejas, do cristianismo, que já estava adulterado, depois eu vou dizer os adultérios, de que ano começou. Estava prostituída com Satanás já. E aí, em 325, Constantino, então, deu o tiro de misericórdia. E ali acabou a igreja e formou-se uma nova igreja, que é essa de hoje, que está aí dizendo que é a igreja dona do mundo, que a Bíblia inteira, principalmente o livro de Apocalipse, fala. Nós vamos falando ao longo do tempo, nós vamos revelando as mentiras, os enganos, as sapiações, o adultério do cristianismo. Mas eu estou falando isso porque a nossa pregação, querido, ela centra-se na volta de Jesus. O que eu vou pregar mais? Nesse ano que estamos vivendo, nessa grande jornada que o mundo está, já com 2000 anos de cristianismo, de apregoação da volta de Jesus. Você na sua igreja ouve pregação da volta de Jesus? Seu pastor aí já falou para você do arrebatamento? A igreja católica, onde você congrega, já falou para você do arrebatamento? Que vai haver um arrebatamento? Jesus vai voltar nas nuvens para arrebatar um povo. E ele deu a qualidade desse povo. Quem é este povo que ele vai arrebatar? Ele deu a qualidade
fez a planta deles. Como é que tem que ser? É um povo qualquer? Não, não é um povo qualquer. É um povo especial, zeloso e de boas obras. Um povo operante. Um povo que respeita os ensinamentos da palavra de Deus. É um povo que está totalmente voltado para a igreja fundada lá no princípio. As de hoje estão adulteradas, muita mentira. Por exemplo, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, criaram aí, para enganar os povos que são incautos, ingênuos, criaram um templo muito grande, dizendo que é o templo de Salomão. Ora, aquilo acabou. Nos anos 70, o imperador romano entrou ali em Jerusalém, eu estive lá e vi, sobrou aquele paredão chamado Muro das Lamentações, foi o que restou daquele templo que Jesus, passando com seus discípulos, disse: vede este templo, não ficará pedra sobre pedra, pois no ano 70, Nero, imperador romano, entrou lá, destruiu o templo, acabou com tudo, desde o ano 70, que nunca mais teve o templo de Salomão, pois aqui criaram um templo, dizendo que é o templo de Salomão. Ora, meu querido irmão, e ainda tem que se dizer, está escrito na palavra de Deus, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Há pouco tempo eu escutei um hino dizendo assim: quando aqui cheguei, Jesus já estava, o Senhor já estava aqui. Lê do engano. Ele não está nas paredes, ele não está nos bancos da igreja, nos assentos da igreja, é o que eu quero dizer. Ele não está, não. Ele não está ali. Quando termina o culto, vai todo mundo embora para suas casas. Ele não fica lá, não. Se é que ele foi. Se é que ele esteve naquele culto. Porque depende do culto que ele está. E se o culto for profano? Se o culto for mentiroso? Quem está lá em cima é imitador, é falso, é paroleiro. Quem disse que Jesus está lá? Não. Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, estarei presente, mas reunido no nome dele. E que nome é que estão pregando? Que mensagem é que estão pregando? Então, lê do engano. Templo de Salomão não existiu desde os anos 70 da nossa era, já vai caminhando para 2000 anos, eu fui lá e vi, só restou aquela parede, tem foto daquela parede, vou mandar para você qualquer dia, que é o Muro das Lamentações, foi o que restou segundo a história. Tito mandou derrubar. Então, daí o Senhor disse: eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Você aí que está fazendo um belo templo, você sabia que seu templo o diabo vai quebrar? Presta atenção na próxima pregação que eu vou fazer, que eu vou mostrar para você que o diabo vai tomar conta desse templo. A riqueza desse templo vai ficar para o demônio após a volta de Jesus. Vai ficar por pouco tempo para o governo, que o governo também vai desfazer, o governo do mundo inteiro. Não é só um lote, não. Do mundo inteiro, após a volta de Jesus, o mundo ainda tem grande tribulação. Não tem paz, não tem alegria, porque aqui não vai ter mais o Espírito Santo, que é o elo da nossa união, é aquele que ainda faz a concórdia entre as pessoas, mesmo que não sirvam-no. Então, depois dele, depois da volta de Jesus, não mais existirá paz, nem segurança. Existirá sim. Eu vou daqui a pouco, na próxima postagem, você vai ver o que eu vou falar sobre isso. Querido Pai, abençoa meu irmão e minha irmã. Dá-lhe entendimento para entender as palavras que nós estamos dizendo que tem foros de verdade. Em nome de Jesus, abençoa para a tua glória. Eu te peço. Amém.